queridos, boa noite. Eu sempre achei muito engraçada essa palavra confreira. Confreira, não é esquisito? Bom, a possibilidade de a gente escolher sobre o que vai conversar deixa a gente assim com muitas ideias. Aí o que eu falo? Vou falar disso, falar daquilo. É meio difícil de escolher, porque a doutrina espírita ela é muito vasta de possibilidades na própria codificação e nos autores, né, que se sucederam aí a Kardec, né, Leon Denis, que é um grande professor para mim, né, Joana de Ângeles, enfim, é muita coisa. A gente, hoje, estudando o livro O Ser Integral, O Homem Integral, sempre me confundo, da Joana de Ângeles, a gente pegou um trechinho que eu acho que é sempre oportuno. O conhecimento, buscar conhecimento é fundamental. Essa é a primeira parte. Buscar conhecimento é fundamental. Agora, o progresso, o crescimento, isso equivale a dizer a felicidade, o bem-estar, a atitude saudável diante da vida só acontece quando a gente consegue se ver como objeto desse conhecimento. Então, a pessoa pode, a gente observa acontecer isso, a pessoa pode frequentar a casa espírita uma encarnação. Pode saber de cor o número das perguntas e os itens do livro dos médiuns e da Gênese, etc. Se ela não se coloca como objeto desse conhecimento, não é que esse conhecimento não sirva para nada, vai servir em algum momento. Que momento? Algum momento lá da trajetória espiritual da pessoa, quando ela começar a se colocar como objeto. É comum, quando a gente faz uma palestra, quando a gente comenta alguma coisa sobre essas instruções dos espíritos para uma vida saudável, feliz, equilibrada, etc., a pessoa que veio com o marido, veio com a esposa, veio com o filho, fica assim, ó. Falei para você, tá vendo? Ou então, no final, diz assim para a gente, olha, eu adorei a palestra, pena que meu marido não veio. Era tudo para ele. Então, quer dizer, a pessoa ainda não se coloca como objeto do conhecimento. O conhecimento espírita, ele pode ser resumido de maneira bem simples nos seus postulados. A ideia de Deus, a sobrevivência do espírito, a morte física, a reencarnação, a comunicabilidade e as leis morais. Você tem a pluralidade dos mundos habitados também, né? Então, para ser espírita, basta que a pessoa aceite a existência de um Criador, de uma inteligência suprema, que a pessoa saiba que ela não é seu corpo, que esse corpo, como qualquer coisa material, é transitória, que aqueles que não estão no corpo estão constantemente trocando informações conosco, não necessariamente através daquelas mensagens minuciosas e cheias de referências, não é, que a mediunidade espetacular do Chico trouxe para algumas pessoas, mas pelo pensamento, e que os nossos movimentos, eles acontecem num espaço regido por leis. Os nossos movimentos não acontecem num espaço aleatório, onde não existem regras. Então, eu venho aqui ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu posso vir com qualquer roupa? Não. Eu posso vir... não posso. Eu tenho a impressão que se eu viesse com meu biquíni de praia, não é?
o Gilberto diz assim, coitada da Luzia, pirou de vez, mas você não vai poder fazer a palestra, não é? Eu posso falar alto aqui, eu posso ficar discutindo. Não, a gente, mesmo sem perceber, nós vamos registrando que há regras e nos acomodamos às regras. Porque se eu não funcionar de acordo com as regras, não vou poder estar aqui. Então, a gente tem a ilusão de estar sozinho. A gente tem a ilusão de que as coisas que a gente faz, entre aspas, erradas, conosco mesmo, só afetam a nós mesmos. A gente tem a ilusão de que o universo está à deriva. Não é uma ilusão gratuita, não. É uma ilusão resultado da nossa pouca evolução espiritual. A gente só vai poder conseguir ampliar a visão à medida em que a gente vai expandindo o conhecimento. E essa afirmativa de Joana não restringe ao conhecimento espírita. É o conhecimento como uma busca de desenvolvimento do saber. Principalmente no Espiritismo, isso é fundamental, porque eu vou ler lá autores fantásticos, como Leon Denis, por exemplo. Leon Denis tinha o cuidado de fazer uma varredura em todas as descobertas, em todos os discursos dos cientistas da época dele, que tinham opiniões, pareceres ou descobertas que vinham comprovar os postulados espíritas. Alguns desses cientistas e dessas afirmativas hoje estão ultrapassadas. Então, o que eu faço? Decoro aquilo que Leon Denis falou e continuo passando aquilo adiante, ou eu vou estar ouvindo o que os cientistas hoje estão falando, que pode servir de apoio aos postulados espíritas. É preciso que haja esse apoio da ciência? Precisa? Então, às vezes o espírita esquece que o espiritismo é esse triplé, né? Ciência, filosofia e religião. Como o brasileiro adora religião, isso é muito bom, né? Boa parte dos espíritas frequenta a casa espírita como frequentava a igreja. Então, hoje é dia de reunião. Equivale dizer, hoje é dia de missa. Aí eu vou para o centro, assisto a palestra como assistia o sermão, né? Depois, como eu não comungo, né, não participo lá da hóstia, eu tomo o passe, bebo água fluidificada e saio com cara de santo. Já assinei o ponto, não é? A gente sabe que nas igrejas, nas religiões, tem aquelas pessoas que têm um nível de dedicação maior, que se dedicam a estudar os livros sagrados daquela religião, que se dedicam a ensinar aqueles livros sagrados. Então, nós também temos isso na doutrina espírita, aquelas pessoas que, além de vir à reunião, tomar passe, beber água, se dedicam a estudar os livros. Mas acontece que a doutrina espírita não tem livros sagrados. O que são livros sagrados? São livros com os quais você não dialoga. Você apenas ouve e aceita. Eu não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de fazer catecismo. E eu, quando fiz catecismo, se fosse na Idade Média, eu teria sido queimada com certeza, porque era um problema para a freira, um problema sério. Porque coitada da freira,
A ver que é por isso que eu não gosto de com freira, eu prefiro sem freira. Nós tínhamos que aprender a cantar um hino que dizia: ó Maria concebida sem pecado original. E eu queria saber o que significava isso. Vocês sabem que isso passa por uma coisa de sexo, né? Então não se pode falar sobre isso. Então a freira disse para mim: isso não é coisa para criança saber. Eu disse para ela: então não é coisa para criança cantar. Razoável? Bastante razoável. E ficou aquele negócio: se não cantar, não comunga. Se não cantar, não estão no comum. Canta, não canta, canta, não canta. Fizeram de conta que não estavam vendo que eu não estava cantando e vida que segue, né? E também, antes disso, a conduta disciplinar na sala de aula era a seguinte: a freira entrava na sala e eu dividia o quadro ao meio. De um lado, ela colocava uma cabecinha com uma auréola, do outro lado, ela colocava uma cabecinha com chifrinho. Aí, se você ficasse conversando com um coleguinha, ela não chamava a sua atenção, não. Ela ia lá, debaixo do chifrinho, e botava seu nome. Era um tormento, né? E o catecismo evoluiu muito, pelo que eu ouvi falar, porque ele não tem mais aquelas ilustrações que tinha no meu, né? No do Gilberto também devia ter, no do Gil, né? Tinha as pessoas dentro do caldeirão, os diabinhos ali atiçando o fogo, gente enrolada na cobra, a cobra picando, e aquilo era para toda eternidade. Então, a gente queria ir para o céu. A gente queria ir para o céu, e aí eu perguntava: bom, no inferno eu já sei que a gente fica no caldeirão, se queimando, se contorcendo, e no céu, o que, que a gente faz? Não, você fica louvando a Deus. Então você fica: glória a Deus, viva Deus, salve Deus. Aliás, ele criou os anjos para isso, né? Para ficarem louvando a Deus. Então aí você perguntava: mas isso para toda eternidade? E a freira: minha filha, essa é uma das razões porque eu acredito em reencarnação. Porque é muita implicância para uma criança de 7 anos, né? Minha filha, por toda eternidade. Eu pensei e disse: mas isso é muito chato. Então, o que acontece com os espíritos à medida em que eles vão reencarnando, em que eles vão desenvolvendo o conhecimento, é preciso que aquela área da experiência humana importantíssima, que é a ligação do homem com o Criador, que é a harmonização do homem com essas leis divinas e naturais, as únicas para a sua felicidade real, verdadeira, é preciso que essa relação passe por um processo que acompanhe a evolução intelectual. Senão, não rola, para boa parte não rola. Existem alguns companheiros encarnados conosco, mesmo na doutrina espírita, que não têm problema, que não questionam, que não se incomodam. No caso da doutrina espírita, isso é até antidoutrinário. Se nós vermos as perguntas que Kardec faz para os espíritos, Kardec queria saber, ele queria entender. Olha a pergunta que foi lida aqui. Vem cá, Deus se ocupa de mim? Ele sabe quem eu sou? Ele se ocupa de mim pessoalmente? Os espíritos dão a resposta que podiam dar naquele momento. Sim, ele se ocupa. Mas ou Kardec não perguntou, ou ele não responderam, como ele faz isso? Vocês já se perguntaram? Eu tive, ao longo da vida, alguns instrutores que negavam isso categoricamente. Você não fala com Deus.
Deus não se ocupa de você. Você fala com seu guia fala com não sei quem, parece uma organização empresarial, né? Então, o CEO lá da empresa, lá, o cabeção lá, ele não vai se ocupar se a motocicleta do motoboy está com o pneu furado. O motoboy fala com o cara encarregado das entregas, e aí esse fala com o outro, e aí dificilmente esse problema vai chegar lá no cabeção. O cabeção só pensa, né, nas grandes coisas. E aí a pessoa traz essa visão humana, porque é necessária para as limitações humanas, para a sua visão de universo, para a sua visão de criação, para a sua visão de Deus. E isso hoje já pode caminhar um pouquinho mais, se você for atrás do conhecimento. Então, hoje, nós lidamos com conceitos que, na época da codificação, não eram conhecidos. Por exemplo, o conceito de energia. Energia é um conceito que só chegou na cabeça do comum das pessoas depois da bomba atômica. Então, como é que você explica essa troca indiscutível que acontece entre pensamentos e sentimentos sem a ideia de energia? A ideia de matéria, ao tempo de Kardec, era uma coisa extremamente compacta e separada, com massa, com peso, isso é matéria. Se tinha uma teoria do átomo, mas ninguém tinha visto o átomo. Então, apesar disso, a maioria de nós não vive pensando a vida a um nível de subpartículas, porque seria uma coisa praticamente impossível de você funcionar. Mas a gente sabe, ou tem acesso a essa informação, de que a matéria que constitui essa mesa, a matéria que constitui meu corpo, a matéria que constitui o ar, a matéria que constitui a água, tudo ela é feita da mesmíssima coisa. E essa coisa ainda não é o átomo, ainda é uma coisa mais sutil, que são as partículas subatômicas, que se o nosso olho enxergasse o mundo a nível de partículas subatômicas, a gente ia olhar para essa situação aqui e a gente ia ver, tipo, a televisão antigamente saía do ar. Vocês lembram disso? Né? Era muito saudável. Dava 10 horas da noite, eles davam boa noite, né? E agora não. Agora você fica meia-noite, 2 horas da manhã. Você sabe que tem desenho animado 3 horas da madrugada. Será que eles esperam que as crianças, os bebês, vão ficar 4 horas da manhã vendo Dora Aventureira? É muito esquisita a nossa época, né? Mas era assim, se nós pudéssemos, o nosso olho, ele tem a medida exata da sensibilidade para que a gente possa funcionar, entender e não se perturbar. Então, nós não enxergamos a esse nível de partícula subatômica, né, a nível atômico. Então, hoje, como é que a gente sabe dessas coisas? A gente sabe porque a tecnologia desenvolveu meios de ver o átomo e de flagrar as partículas subatômicas escapando do núcleo dentro do acelerador de partículas. E é dessa coisa que é tudo feito. Meu corpo, a mesa, o ar. Então, quando eu faço
faço contato com esse grande oceano de partículas, fica mais fácil para eu entender como é que, se a minha inteligência atua sobre esse oceano de partículas, imagina uma inteligência infinitamente superior à minha. Fica muito fácil ver, perceber, registrar o que acontece nesse oceano de partículas no qual a gente está mergulhado. E isso ainda não é aquilo que os espíritos deram o nome de fluido cósmico universal por falta de um nome melhor. Eles não podiam dar outro nome, porque ninguém ia entender nada. Então é muito curiosa essa palavra fluido. Se você for no dicionário, palavra fluido quer dizer uma coisa que se acomoda ao continente, né? Então, por exemplo, a água é fluida. Então, se nós dizemos assim, no final da reunião vocês vão beber um copinho de água fluida, a gente está dizendo que no final da reunião vocês vão beber um copinho de água líquida. Ah, não é fluida, é fluidificada. Então, antes que a reunião acabe, o pessoal vai lá no freezer, pega o gelo, né, para a água fluidificar, para ela ficar líquida. Não. O que a gente faz com a água? A gente energiza a água. Então, mas lá no tempo da codificação, não dava para empregar esse termo, porque ninguém ia entender esse negócio. O que era isso, né? Kardec escreveu a codificação à luz de lampião. Parece uma obra, assim, impossível, mas foi. À luz de lampião. Agora me lembrei de uma coisa, né, para a gente ver como é que está tudo crescendo, evoluindo, e como isso cria mudanças com resultados muito diferenciados. Eu vi a foto de um escritor famoso, né, com aquela máquina de escrever e uma pilha de papel amassado do lado. Por quê? Está escrevendo na máquina. Errou, não gostou, tira o papel, faz bolinha, joga do lado, começa de novo, né? Hoje, o que a gente faz no Word? Não gostou? Deleta. Apaga aquela palavra, muda. É muito mais rápido, é muito mais ágil. Então, eu fiquei pensando, se aquele escritor tivesse encarnado agora, quando ele tinha que amassar o papel e recomeçar tudo de novo, ele escreveu 10 livros, hoje ele teria escrito 100. Então, é importante o espírita saber dessas coisas. Aí vem outra coisa muito legal, né? A ciência conseguiu definir lá o genoma humano. Então, esse gene serve para isso, esse gene serve para aquilo. E aí começou a surgir uma pista por que essa ideia de religião e de Deus não acaba. Porque o cientista lá do século XIX, quando a ciência estava começando a explicar tudo, ele achava que um dia a ciência ia explicar tudo. A ciência estava explicando a origem das espécies, né, com Darwin. A ciência estava criando máquinas a vapor. A ciência estava explicando o universo, os planetas. Então, um dia a ciência vai explicar tudo. Hoje, cientista nenhum mais tem essa ilusão. Ele sabe que está perseguindo o arco-íris. Então, o que ele procura é descobrir o que dá. Então, cada vez a ciência vai até um certo ponto, e quando chega naquele ponto, chegou na verdade? Não. Abre, né? Por quê? Porque a inteligência que existe por trás de qualquer expressão da natureza é infinitamente maior a inteligência do cientista, ainda que seja o Stephen Hawking. Então, o Stephen Hawking se dedica a explicar a origem do universo. Ele já conseguiu. Sabe o que foi? Foi o Big Bang. Então, o Big Bang é um evento aceito por muitos, recusado por outros, porque em ciência é tudo assim.
E vocês têm uma vivência prática disso aí, né? Já se tem gravado o som do Big Bang, né? Só que no universo acontece um monte de coisa que não deixa o Stephen Hawking se aposentar. Ele está lá todo tortinho, mas ele não pode se aposentar e dizer, já matei a charada. Não. Por quê? Porque isso explica alguma coisa e fica um monte de coisa sem conseguir explicar. Então, ele continua buscando aquilo que ele chama entender a mente de Deus, embora ele seja ateu. Engraçado isso. Né? Então, nessa coisa de gen, se descobriu que nós somos programados geneticamente para buscar Deus. Então, o Nietzsche matou Deus, a ciência já provou que não tem nada disso, e o homem continua com essa mania. Os que foram jovens na década de 70, né? Nós tivemos aí os Beatles como paradigmas, né, numa época, né, de busca de total liberdade. Liberdade, amor livre, né, liberdade para fazer o que eu quero, quero sair desse negócio, não quero trabalhar, eu quero ficar aqui cheirando as flores. É a história do touro Ferdinando. Depois eu conto para quem não conhece. Né? Então, quero mais saber, não quero saber de família, minha família é a humanidade, eu vou para o meio da estrada, não preciso mais tomar banho, beleza. Né? Aí, essas pessoas que eram os paradigmas dessa ideia, elas vão para a Índia. E lá se tornam discípulas de um guru. E começa ou amplia, né, essa busca de espiritualidade no Oriente. Por quê? Porque no Ocidente as coisas eram muito pobres, era aquele catolicismo muito formal, aquele protestantismo muito formal, e o espiritismo ainda muito jovem. O espiritismo ainda é muito jovem. Não para de crescer. Mas as outras religiões têm 5.000 anos, 2.000 anos, 2.000 anos. Então, o espiritismo é bebê, né? E a gente tem que cuidar desse bebê, né? Então, à medida que os espíritos vão reencarnando, com mais conhecimento, com mais saber, se você apresentar para ele uma ideia de Deus, desse modelo de não sei quantos mil anos atrás, ele não consegue vivenciar aquilo. Então, o cientista é necessariamente ateu? Não. Por que não? Porque está programado para buscar Deus. Então, apesar de se dizer ateu, materialista, não sei o quê, ele continua buscando. O Sérgio Felipe, né, tem uma frase muito ousada, né? A ciência não conseguiu até hoje provar o materialismo. E se a gente pensar que o conceito de matéria hoje é uma coisa tão etérea, a gente não pode mais nem chamar de matéria, a gente passou a chamar de, sei lá, energicismo, particularismo, porque matéria mesmo, como era entendida lá no passado, já se sabe que não é. Então, você tem um gen de Deus, assim chamado, porque se percebe que esse gen coloca a mente, a psique humana nessa busca. E aí se descobriu também, porque antes você não podia estudar o cérebro. Se você fosse estudar o cérebro, você matava a pessoa. Só podia estudar cérebro morto. Você não podia estudar o cérebro funcionando. Então, hoje você tem tecnologias, né? O PET scan, a ressonância, em que você pode flagrar o cérebro funcionando. Então, quando você fala qualquer um dos nomes de Deus, tem uma área no cérebro que acende na ressonância ou no PET scan.
Então, agora também já se fala na área de Deus no cérebro. Então, parece que Deus quer que a gente pense nele. Parece que nós estamos mergulhados nessa mente e essa mente está mergulhada em nós. E o nosso conhecimento vai fazendo com que a gente amplie essa visão e possa continuar a nossa busca sossegada. Porque com aquela visão antiga começam a haver os conflitos entre a razão e o sentimento. Então, o espírita tem que estudar ciência? Tem. Mas é muito difícil, né? As pessoas um pouco mais idosas também, elas se lembram que para você pesquisar sobre um assunto, você tinha que ir a uma biblioteca, pegar vários livros, sentar na mesa com aquele monte de livro, e depois você tinha que folhear aqueles livros para achar naquele livro que você estava procurando. E agora você faz o quê? São Google. Então, pelo Google, você vê as fotos do telescópio Hubble, mostrando as galáxias que há por aí, por esse universo afora. Você vê o gene de Deus, você vê a área de Deus no cérebro. Você vai vendo as coisas, vai vendo. Agora, se você não se colocar como objeto dessa informação, fica só um saber, uma pessoa sabida. Não é inútil. Em algum momento, essa informação vai servir para alguma coisa, mas não basta. Então, saber de Deus um pouco mais, entender sobre Deus um pouco melhor, tem alguma repercussão no meu funcionamento, na minha vida, nas minhas escolhas, na minha maneira de sentir o mundo? Influencia alguma coisa? Leon Denis viveu uma experiência muito curiosa. Ele estava como secretário num congresso espiritualista. Os primeiros eram espiritualistas. Espiritualista incluía Rosa Cruz, ocultista, todo mundo que tinha uma visão espiritualista. Ele estava lá de secretário, quietinho. Aí, a pessoa que abriu o congresso, ela ia propor aos congressistas que não tratassem da ideia de Deus por ser uma coisa incognoscível, uma coisa fora do conhecimento, então que deixasse essa questão de fora, essa coisa de prece, não precisa nada disso, e vamos ao que interessa. Então, a pessoa foi com essa intenção, só que ela engasgou de uma tal maneira que não conseguiu desengasgar, e ali o secretário foi chamado para falar e falou justo o contrário. Então, esse texto tem no grande enigma a necessidade da ideia de Deus, porque é segundo essa ideia que eu tenho que eu funciono. Então, a minha ideia de Deus é que isso é uma ficção, não existe, blá, 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 blá. Como é que eu funciono? Ao sabor dos meus desejos, das minhas aspirações, da minha educação, dos meus valores, das minhas conquistas de vidas passadas. Então, a pessoa pode ser um materialista caridoso. Pode ser. Mas não é comum. O materialismo faz com que as pessoas acumulem bens numa quantidade, numa proporção, que nem ela, nem seus descendentes vão dar conta daquilo, nem que gaste $1 milhão por dia. O egoísmo faz com que, o materialismo faz com que o egoísmo se expanda, uma vez que eu tenho o poder. Então, sem uma ideia de Deus, estou liberado. Posso até fazer o bem, vai depender das minhas experiências anteriores, mas não é comum. Não é comum. Daí a verdadeira paranoia que se tem da palavra socialismo.
fala essa palavra socialismo, cai a bolsa, é um incômodo danado, fica todo mundo inquieto, né? Por quê? Porque isso assusta a quem? Ao materialismo. Se a pessoa tem uma ideia de Deus antropomórfica, quer dizer, uma ideia de Deus, um Deus que é muito parecido com o ser humano. Então, como é que nós somos em geral? Nós temos os nossos eleitos, né? Aquela gente que a gente ama de graça. Pode ser uma peste, mas eu amo, é meu eleito. Né? A gente tem aquelas pessoas que nos bajulam, né? Por qualquer razão, e quem não gosta? Né? De ser paparicado, né? De ser mimado, de ser, né? Vocês podem continuar me tratando bem, não tem problema, não. Agora eu me lembrei de um palestrante que vocês traziam, lá de Ribeirão Preto? João Rodrigues Ferreira. E ele dizia que ele ficava muito brabo quando ele elogiava uma moça. Nossa, que vestido bonito. Ai, são seus olhos. Então, meus olhos não sabem o que estão vendo? Né? Ou então, comprei no brechó, R$5. É orgulho de ser humilde, né? A gente tem isso. Mas, enfim, nós temos aquelas pessoas, não é, que são agradáveis a nós na convivência, concordam com a gente, têm um pensamento parecido com o nosso, são nossas companheiras numa hora que a gente precisa. Ai, a gente gosta tanto dessas pessoas, a gente faz tudo por elas. Agora, tem aquele, entendeu, que eu não gosto. Então, por exemplo, por que Deus, tendo criado Caim, não gostava dele? Então, porque ele era peludo. Olha, meu Deus do céu. Ele era peludo. Quem era responsável por ele ser peludo? Então, Abel ia lá, fazia o sacrifício, a fumaça subia, Deus adorava, né? O Caim fazia o sacrifício, Deus não gostava, aquela fumaça descia toda em cima dele. Eu vi o Divaldo que levantou essa pedra aí numa palestra. Aí ele falou assim, se eu fosse o Caim, eu também matava. E aí, depois que o Caim matou, Deus se tomou de ira por Caim, porque matou quem? Matou o preferido dele. Então, essa é uma visão antropomórfica de Deus. Um Deus parecido com o ser humano, que tem os seus eleitos, os seus queridos, os seus escolhidos, e tem aqueles que não gostam de graça. E tem aqueles que não passa. E tem aqueles que não aguenta. Então, mas se, mesmo eu não gostando, tá? Mesmo torcendo o nariz assim, se fizer lá um juramento, né? Se fizer lá uma coisa de fazer o que eu quero, aí eu passo a refrescar a situação e tal. Então, se eu tenho essa visão de Deus, não sobra nada para eu fazer no meu crescimento pessoal. Não sobra nada. Basta bajular, basta atos exteriores de adoração, basta eu anunciar para todo mundo as qualidades desse Deus, basta que eu faça aquilo que eu faço quando eu quero conquistar a simpatia ou o favor de alguém. Então, se nem um chefe justo gosta de puxar saco, imagina se Deus gosta. Ou não gosta. Deus entende, né? Então, se a minha visão é Deus não existe, o egoísmo encontra um campo favorável para se expandir sem freios. Se a minha visão de Deus é uma visão antropomórfica, eu vou me relacionar com Deus como eu me relaciono com o ser humano. E aí, a pessoa vai ter o seu momento de desilusão, doloroso. Já vi gente brigando com Deus, feio, porque Deus levou o ente querido.
Então, eu entendo que porque eu venho no centro, porque eu trabalho no bazar, na obra social Dona Meca, os meus entes queridos e eu ganhamos a imortalidade no corpo. Por que a surpresa, né? As pessoas brigam feio. Tem uma pessoa da minha família que é muito devota de São Jorge, aquela coisa do representante, né? Não dá para ir direto. Então vai a São Jorge. E aí, quando desencarna uma pessoa próxima, querida, ela briga feio com São Jorge. Briga feio mesmo. Quebra os negócios, joga no chão, né? Agora, a visão espírita de Deus, à medida em que a gente vai ampliando o conhecimento, é que os meus movimentos são feitos dentro do pensamento divino. Nós estamos mergulhados no pensamento divino, assim como as nossas células estão mergulhadas no nosso pensamento. E a ciência vai explicando como é que isso acontece também, a troca de informações eletroquímicas pelos neurotransmissores. Então, quando eu estou feliz, as minhas células registram: Deus está feliz, vamos trabalhar. Quando eu estou desgostoso da vida, as minhas células entendem: Deus não quer mais viver, e aí elas começam a nos matar. Deus nunca vai ficar desgostoso da vida, né? Com certeza. Então, nós estamos mergulhados no pensamento divino, então os nossos movimentos são percebidos por toda a criação e são percebidos por Deus também. Leon Denis é muito ousado, então ele tem umas frases que as pessoas às vezes ficam meio incomodadas, então ele diz assim: Deus tem tanta necessidade de nós como nós temos de Deus. Aí as pessoas: para com isso. Deus precisa de mim? O que vocês acham? A gente apelou para a ideia de conjunto, né? Nunca pensei que eu ia precisar apelar para uma ideia matemática, né? Num conjunto você tem um número de elementos e aí esse número de elementos dá nome ao conjunto. Se você tirar um desses elementos, aquele conjunto não é mais o mesmo conjunto. Então, é claro que a gente não pode entender plenamente qual é a necessidade que Deus tem de nós, mas o fato é que Deus, sem qualquer um de nós, não seria a mesma coisa. E por isso nós fomos criados, porque senão seríamos inúteis. Então, então a gente já entende o que é Deus. Nada, olha a história do arco-íris, né? A gente vai até um certo ponto, dali tem que ampliar. Em que isso influencia a minha vida? Eu pensar que eu sou útil a Deus, útil à criação. Qual é o meu papel no mundo? Você acha que tem alguém criado para ficar sentado na frente da televisão, comendo pipoca o dia inteiro, e de noite ter que tomar um remédio para conseguir dormir, para no dia seguinte começar tudo de novo? Hoje está sol, que droga, hoje está chovendo, puxa vida, que porcaria, né? Fazendo um trabalho por obrigação para poder ganhar sobrevivência, sem encontrar naquele trabalho nenhum encantamento, nenhuma oportunidade de mostrar a divindade que há em mim. Quando você está num hospital e você é atendido por uma enfermeira ou por um médico que está expressando o Deus que há nele, naquele lugar, é diferente? Existe. Existe. E quando você é atendido por aquele médico ou enfermeira que está ali porque é obrigado, aliás, ele não é, ele acha que é, né? Obrigado a fazer aquele trabalho para sobreviver. Então, tem enfermeira que chega no quarto do paciente, que ainda nem acordou, está meio sonolento, né? Nem dá bom dia, você já acorda com aquele negócio no braço para tirar a pressão, você olha para a cara assim, é um pesadelo, né?
Todo mundo, quando vê a pressão, fica ansioso, quer saber como é que está a pressão, né? E aí, como é que está a pressão? Fala com o seu médico. Abre a boca, aí bota o comprimido, bebe, aí dá o copinho, bebe. Isso aqui, né? Essa pessoa está distante de Deus. Não importa qual é a convicção religiosa que ela tem ou deixa de ter. Agora, tem aquela que chega, oi, bom dia, vamos levantar, não sei o quê, vererê, tá melhor hoje, não tá e tal. Olha aqui, vou ver sua pressãozinha, tá boa, às vezes tá 22/12. Mas na hora que fala tá boa, já baixa. Já baixa, já dá uma injeção de serotonina, né? E tal, e tá bonitinha hoje, vamos melhorar isso aqui. Então, a pessoa, quando ela está consciente de que está mergulhada no pensamento divino, ela acorda de manhã para representar Deus no mundo, aonde ela está inserida, na família, no trabalho, na rua. Então, nós temos uma grande transformação para fazer a partir do conhecimento que o Espiritismo nos abre enquanto ciência, filosofia e religião. Não é eu acredito em Deus. Não, eu sei e eu vivo. E isso que eu sei tem consequências no meu funcionamento. Então, a gente anda na rua com cara de paisagem, a gente finge que não está vendo ninguém, a gente tem uma expressão apática, né? Eu digo que é cara de metrô. Né? Cara de metrô. Então, se você pensar, né, que essa criação é por amor, através do amor, o amor é a energia que cria a vida, a gente pode ver isso, é fácil de ver isso, toda a vida é resultado de alguma forma de amor. A vida no planeta, ela depende da água, a gente está vendo aí, a água está acabando, como é que vão fazer, né? E a água, ela só existe por causa de uma forma de amor, chamada afinidade química. Então, por afinidade química, os átomos de hidrogênio se combinam com o oxigênio. A gente tem água por causa disso, né? E eles, como não têm livre-arbítrio, eles não vão brigar. Aquela forma de amor simples. Então, é o amor que cria a vida. É o amor que cria as plantas, os animais, os corpos humanos, é o amor nas suas diferentes formas. Então, o amor é a causa da gente estar vivo. Então, é assim, todo dia a gente recebe amor, assim, de forma torrencial, todos os dias, né? O amor do sol, o amor do alimento, o amor do livro, o amor do amigo, o amor da casa espírita, o amor do cachorrinho, o amor, ele vem, pá, aquele amorzão todo, né? Aí, a gente faz o quê? Nós somos usinas. Então, a gente tem que pegar aquele amor que a gente recebeu, na forma de alimento, de vida, de carinho, de atenção, de cuidado lá de quem quer que seja, a gente precisa transformar isso numa outra forma de amor, aquela que é harmônica com o meu ser. Então, se eu sou músico, eu vou transformar isso em música. Se eu sou costureira, eu vou transformar aquilo em costura. Se eu sou médico, eu vou transformar aquilo no atendimento aos meus pacientes. Se eu sou trabalhador da casa espírita, eu vou transformar aquilo no meu trabalho. Transformar. Agora, o ser humano tem livre-arbítrio. Então, ele pode escolher fazer uma coisa que causa muito sofrimento. Mas não é castigo. Não é castigo, é o resultado de uma escolha equivocada para que a pessoa lá um belo dia, depois de muito sofrimento, descubra que fez uma escolha equivocada e resolva mudar o funcionamento. Então, que escolha é essa? É
concentrar-se, focar-se no seu problema, na sua dor, na sua dificuldade, naquilo que lhe falta. Então, a pessoa acorda, dorme, vive, come, ou pensando nisso, no que lhe falta, na sua dor, no seu sofrimento, na sua perda. Ou ela arruma algum jeito de se esquecer disso por alguns momentos, porque nem ela se aguenta. Então, pá, liga a televisão. Liga o rádio. Bebe cerveja. Come, doce. Né? Porque o açúcar é calmante. Só que ele é um calmante, assim, craque, né? Você come o doce, acalma 2 segundos, daqui a pouco já está angustiado de novo, tem que comer outro. Para quê? Para esquecer o que lhe falta, e essa consciência de falta lhe faz sofrer. Então, a pessoa usa desses recursos todos para fugir do sofrimento, ao invés de se tornar objeto do conhecimento e perguntar, por que eu estou sofrendo? Está sofrendo porque está na contramão. O fluxo vem, você transforma e doa. E assim, mas lá em casa ninguém quer receber. Aí você vai dar no outro lugar. É simples assim, né? Tem gente que gosta de cantar. Só que em casa as pessoas não gostam da cantoria dela, implica. Cala a boca, você quer, né? Eu já vi trabalhos belíssimos de pessoas trabalhando em lares de idosos, cantando aquelas músicas antigas junto com os idosos, que as músicas que eles lembram. Aí canta essa, canta aquela, canta lá, eles ficam cantando, né? Ali todo mundo está louco que ela vá lá para ela cantar. Mas ela quer cantar em casa não gosta, canta lá. Né? A doença, né? Eu já vivi uma doença séria, então eu sei como é que a gente fica, abalado, né? Tem um cartaz muito interessante lá, né, do esqueletinho, né? Como é que foi a peça? Né? O esqueletinho. Então, você quando é visitado por uma doença grave, você tem que conversar com o esqueletinho, entendeu? Que é tudo que você não quer, conversar com a dona morte. Mas você tem que conversar, né? Mas você fica muito focado na doença, na morte, na mudança, no que vai ser, no que não vai ser. Para que isso? Pega a doença, dá para o médico tratar, que isso é problema dele, né? E você vai ver o que você pode fazer. Então, tem casos assim, belíssimos, né, de pessoas que tiveram diagnósticos graves e tal, só que elas não ficaram focadas, eu estou com essa doença, vou ficar com essa doença, vou morrer dessa doença, a minha família, o que vai ser, porque por causa dessa doença, vai mudar a doença, não sei. Elas não ficaram focadas nisso. Elas olharam para um lado, para o outro, bom, isso eu não posso mais fazer, que coisa eu posso fazer? Ou então, às vezes, a doença, na verdade, não impede que a pessoa continue fazendo o que ela já fazia. É ela que escolhe não fazer, porque agora ela sabe que está doente. Então, agora ela tem que ficar pensando na doença. E isso é o quê? Se isola do fluxo do amor. Uma vez eu fiz uma palestra de autocura lá no INCA para a equipe, médico, enfermeira. E um colega lá, que foi residente do INCA, né, morou mesmo lá no hospital, porque ele era de outro estado, então ele disse que de noite ele perdia o sono, ele ia andar pelas enfermarias e tal. E um chefe dele internou lá no INCA uma senhora que trabalhava para ele, que trabalhava para a família dele a vida toda, não tinha parentes, ela não pôde mais trabalhar por causa do câncer, então ele internou ela lá, para ela morrer. Porque ela não podia mais trabalhar, né? As pessoas saíam de casa, não podiam cuidar dela, não tinha família, internou lá. Só que ele disse que nessas madrugadas que ele saía para olhar lá os leitos, passear nas enfermarias, frequentemente ele encontrava com ela.
ajudando um nisso, ajudando o outro naquilo, lendo para um, confortando o outro, botando comida e tal. Nada de morrer. Ela demorou tanto para morrer que deu tempo do patrão pegar câncer, internar e morrer na frente dela. Então, o nosso complexo, né, espírito, mente, matéria, tem possibilidades que a gente desconhece. Agora, o que é conhecido? O meu pensamento, as minhas emoções se comunicam com as minhas células. E isso já é cientificamente comprovado. Então, o meu complexo espírito, mente e matéria tem possibilidades de cura, tem possibilidades de contenção da doença, de equilíbrio das funções que eu desconheço, mas eu não consigo permitir que esses mecanismos funcionem, porque eu fico o tempo todo focado no meu sofrimento e vivenciando emoções perturbadoras que vão baixar a minha imunidade, desequilibrar a minha pressão arterial, passar para as minhas células o contrário daquilo que eu estou querendo, que é Deus quer morrer. Então, quando nós conseguimos, é fácil falar, difícil de fazer, mas é possível fazer. A gente olha, vê quem faz bem, a gente vê como é que vai imitando, né? E vai exercitando. Então, assim, eu não sei se é uma virose, porque quando o médico não sabe, ele diz que é virose, né? Eu não sei se é uma virose que eu peguei, ou se foi alguma coisa que eu comi. O fato é que de sexta-feira para cá eu não estou muito bem, né? Tive uma indisposição, isso, aquilo, só queria cama. Aí, hoje é dia do trabalho do autocura. Dia do trabalho do autocura. Então, o primeiro pensamento é, não vou não, eu quero cama. Mas você não vai por quê? Eu posso passar mal lá, qual é o problema? Lá tem médico, tem remédio, tem gente amiga, problema nenhum. Então, assim, eu fui trabalhar. E lá pelas 2h da tarde foi que eu me lembrei que quando eu saí de casa eu estava com um problema. Por quê? Porque você tira o olho do umbigo, você tira o foco. E qual é o foco lá no trabalho do autocura? É aquela pessoa que chegou com esse diagnóstico, está aflita, angustiada, é aquela pessoa que está no trabalho, mas está, sabe, a gente que coordena trabalho, né, a imagem que me vem é daquele japonês que equilibra prato, né? Você dá uma corda à pessoa, né? Aí passa um tempo a pessoa... Aí você tem que dar uma corda nela, que senão ela vai embora, desiste do trabalho. Então, é a necessidade de um, de outro, é uma coisa, é outra, é um que fala uma coisa engraçada, você ri. Eu esqueci da virose. E aí, provavelmente, o sistema imunológico pôde. Tanto é que quando me ligou ontem, ele falou assim, tem a palestra. Ai, amanhã, é mesmo, tem certeza? Não foi? Tem certeza que amanhã... Daí, de vez em quando, a gente se engana, né? Às vezes ele marca comigo e esquece, e às vezes eu esqueço. Aí eu fui ver, torcendo para ele estar errado, mas ele estava certo. Graças a Deus. Graças a Deus, porque estou ótima aqui, né? Então, o que acontece? Era virose? Deixei o sistema imunológico funcionar. Não era virose, era toxina de um alimento. Deixei o organismo, ajudei, bebi bastante água e tal, deixei o organismo eliminar a toxina. Não fiquei lançando, posso ter lançado um momento ou outro, mas não tempo integral aquela coisa, aquela emoção perturbadora. Mas o que será isso, né? Então, a gente está na hora... A ideia é procurar viver a doutrina espírita na sua integridade. Ciência, filosofia e religião.
Ciência, eu busco conhecimento. Filosofia, eu penso como aquele conhecimento se aplica à minha vida. Para filosofar não precisa ser Sócrates, Platão, não. Basta eu pensar, e eu sou um ser pensante. E a religião são esses momentos maravilhosos de união, de pensamentos, de prece, dessa música maravilhosa que nos eleva, nos toca o sentimento, e conversar com Deus mesmo, né? Na nossa angústia, na nossa fragilidade, e também lembrar de agradecer. Né? Agradecer também é um grande gesto de religamento com Deus. Obrigado, queridos, pelo carinho.